Olhe para o seu reflexo e faça a si mesmo a pergunta mais assustadora e mais potente de todas. O que Deus faria se fosse você? A maioria recua diante dessa pergunta, porque a resposta é chocante. A resposta é que Deus faria o que você não faz. Ele controlaria com absoluta e implacável maestria a única coisa que está sob seu domínio. Se Deus estivesse vivendo a sua vida, ele não aceitaria a mediocridade. Ele não procrastinaria. Ele não seria vítima das circunstâncias. E, acima de tudo, ele não permitiria que sua maior criação fosse invadida pelo caos. Você foi criado à imagem de Deus. Você não é apenas um corpo. Você é uma consciência dotada de vontade e razão. Sua mente não é uma ilha à deriva. Ela é o trono da sua existência e você é o regente. Se você carrega essa assinatura divina, você carrega o direito e a obrigação de exercer domínio. Mas se você se sente ansioso, se você não consegue manter o foco por 5 minutos, se você se sabota na véspera de uma grande conquista, isso significa que seu trono está vazio, ou pior, que ele foi invadido. A resposta assustadora é que se Deus fosse você, sua primeira e única ação seria retomar o controle total do reino que lhe foi dado. A sua mente, as suas emoções e os seus pensamentos. Por que isso é tão vital? Porque o seu maior inimigo não está em uma corporação, não está na economia e não está em um ser mitológico com chifres. O diabo opera em um único campo de batalha e este campo está dentro da sua cabeça. Ele não quer seu dinheiro ou seu corpo. Ele quer o seu controle mental, sua vontade. E ele quer que você acredite na mentira de que você não é poderoso o suficiente para expulsá-lo. O que muitos chamam de diabo é, na verdade, a personificação do pensamento negativo, da indecisão, da dúvida e do medo. Ele é a força que te empurra para o caminho da menor resistência, o caminho que garante que sua vida será uma tragédia previsível. E a porta de entrada para essa invasão não é a sua carteira, é a falta de um propósito definido. É o que eu chamo de estar à deriva. Imagine comigo a estratégia de guerra mais antiga, mais silenciosa e mais eficaz do diabo. Ele não precisa lutar contra você. Ele não precisa te nocautear com um golpe de gênio. Ele só precisa que você esteja à deriva. É nesse estado de falta de propósito definido que o inimigo encontra a porta aberta do seu trono mental. O que é estar à deriva? É a falha em instalar um objetivo principal absoluto na sua mente. É o que separa a intenção do destino. A maioria de vocês vive a vida na rota do menor esforço, naquilo que o diabo cuidadosamente pavimentou. O caminho da procrastinação, da distração imediata, do conforto temporário, da fofoca e do cinismo. Ele não te ataca com dor. Ele te ataca com o que é fácil. Ele faz o caminho da destruição parecer o mais atraente, o mais divertido. Pense na sua vida como um navio no oceano. Se você tem um leme firme, um propósito inabalável, você pode enfrentar qualquer tempestade, porque você sabe exatamente para onde está indo. Você é o capitão. Mas se você está à deriva, sem um objetivo claro, o seu navio será controlado por toda a maré, todo o vento e toda a correnteza. Suas emoções não serão suas. Serão as emoções do mercado, das notícias, das redes sociais. O diabo transforma sua mente em um porto aberto onde qualquer pensamento parasita pode atracar e se instalar. Ele te transforma em um reativo. Você não cria a vida. Você reage à vida que os outros criaram. E qual é o resultado dessa deriva? Indecisão. O inimigo ama a indecisão porque ela garante que nenhuma ação construtiva será tomada. Se você não consegue decidir hoje qual é o seu objetivo principal, se você não consegue decidir agora que vai dominar sua mente, você adia a sua vitória para um amanhã que nunca chega. A indecisão é uma forma sutil de fracasso que se disfarça de cautela. Ela é a marca registrada do indivíduo que perdeu a autoridade sobre si mesmo. Mas lembre-se do ponto central. Você carrega a imagem divina. Você carrega a vontade. Você carrega a razão. O que Deus faria se estivesse à deriva em sua própria criação? Ele faria o que você deve fazer agora. Ele exerceria domínio. Ele retomaria o controle do seu trono. E a primeira fronteira de domínio é o seu pensamento. O domínio começa com o reconhecimento de que a sua mente não é uma lixeira. Ela é o jardim mais fértil e perigoso da sua existência. É onde a imagem divina reside e é o único lugar onde você exerce o controle absoluto, se assim o desejar. O que Deus faria se fosse você? Ele só aceitaria pensamentos alinhados com o poder da sua própria criação. Ele seria o jardineiro mestre, implacável na vigilância. Se uma semente de dúvida, medo ou cinismo tentar aterrissar, ela seria arrancada antes de ter chance de criar raízes.
Mas a maioria de vocês faz o contrário. Vocês abrem os portões, deixam o vento da mediocridade soprar o lixo mental de estranhos e se surpreendem quando o jardim se torna um pântano de ansiedade e frustração. Este é o princípio. Você é o vigia no portão dos seus pensamentos. A cada instante, milhares de pensamentos intrusivos, negativos ou destrutivos tentarão invadir seu trono. A pessoa à deriva entretém esses pensamentos. Ela argumenta com o medo, ela passeia com a dúvida. O mestre não. O mestre usa a lei da substituição mental. Você não pode simplesmente tentar não pensar em algo. O vazio mental é rapidamente preenchido pelo diabo. Portanto, quando um pensamento de eu não consigo, vai dar errado, ou sou burro demais surgir, você não deve combatê-lo diretamente. Você deve substituí-lo imediatamente por uma afirmação positiva e construtiva, ligada ao seu propósito definido. Por exemplo, a dúvida surge. Isso nunca funcionará. Sua resposta automática não deve ser sim, mas eu tenho que tentar. Deve ser a ordem divina. Isto é uma mentira. Minha mente está alinhada com o meu propósito definido. Minha ação é a prova do meu potencial. O plano funciona e eu sou a vontade por trás dele. Você transforma o pensamento parasita em um comando de poder. Você é o general que não negocia com o inimigo. Você apenas o substitui por uma ordem superior. Este controle constante e vigilante sobre o que você permite florescer no seu jardim mental é a definição prática de domínio. O que separa o sucesso do fracasso não é a ausência de pensamentos negativos, é a velocidade com que você os substitui. O diabo sabe que não pode impedir que o pensamento ruim chegue, mas ele conta com a sua lentidão, com a sua indecisão. Ele espera que você dê tempo e energia para que a semente da dúvida se transforme em uma raiz de paralisação. Mas para que essa vigilância seja eficaz, você precisa entender a artilharia específica que o inimigo usa. Você precisa conhecer o formato exato das balas que ele dispara para destruir sua vontade. Você está pronto para encarar a artilharia que o diabo dispara? As balas que ele usa não são de chumbo, são balas mentais. A principal arma, o grande paralisador, é o medo. Não o medo instintivo que te salva de ser atropelado, mas o medo que se instala na sua imaginação e cria fantasmas. O medo da pobreza, o medo da crítica alheia, o medo de perder o pouco que já tem. O inimigo não precisa que você fale fisicamente. Ele só precisa que você esteja tão aterrorizado com a possibilidade de falhar que você nunca mais se mova. O medo gera a indecisão e a dúvida, a dupla de sabotagem que destrói o seu poder de vontade. Pense nisso como um gás mental. O diabo lança o gás na sala do seu trono e você, o regente, a sua razão, fica cego. Você não consegue ver seu propósito, não consegue ver o próximo passo. A indecisão é a paralisia. É o ato de ficar no portão do sucesso, paralisado pelo excesso de e se. O diabo ama o e se, porque ele garante que o construtivo não vai acontecer. Você não precisa que ele te diga não faça. Ele só precisa que você gaste tempo demais pensando se deve fazer. E o tempo, seu ativo mais valioso, escorre pelos seus dedos. O mestre entende que a indecisão é, na verdade, uma decisão disfarçada. A decisão de falhar é a escolha de se submeter ao caos e ao controle externo. Mas o que Deus faria se o medo e a dúvida invadissem sua mente criadora? Ele os expulsaria com a certeza inabalável do seu poder. Ele agiria a partir do princípio da vontade. E esta é a sua tarefa. Você não pode se dar ao luxo de entreter o medo. Você deve identificá-lo e substituí-lo imediatamente pela imagem mental da sua vitória e pela certeza do seu propósito definido. O seu propósito é o leme que corta o gás do medo. O seu foco é o antídoto para a indecisão. A luta é constante. O diabo vai tentar te puxar para o caminho de menor resistência, o caminho que exige menos esforço mental, que te convida à preguiça e ao adiamento. É o caminho que transforma a sua vida em uma tragédia previsível. A sua mente, neste momento, está na encruzilhada. Você pode escolher seguir o caminho da menor resistência, que é o caminho do fracasso certo, ou você pode escolher o caminho da vontade, que exige esforço, mas garante o seu domínio. Sua escolha define em qual das duas correntes do destino você será inserido agora. Não há destino neutro. A sua vida, neste exato momento, está forjando uma de duas correntes de destino, e você está escolhendo ativamente qual delas irá prendê-lo ou libertá-lo. Não pense que essa escolha acontece em momentos grandiosos. Ela acontece nos pequenos detalhes, no momento em que você decide rolar a tela do celular em vez de abrir o livro,
No momento em que você aceita o pensamento de "eu não consigo", em vez de substituí-lo. É o que o mestre chama de as duas correntes do destino. A primeira é a corrente da mínima resistência. Este é o caminho mais fácil, mais confortável, o mais gentil para o seu ego. É o caminho do indivíduo à deriva. Ele é pavimentado com desculpas e adiamentos. Se você não tem um propósito definido e não exerce domínio sobre seus pensamentos, a vida o puxará para a correnteza da mínima resistência, que é o destino de 99% da população. Nessa corrente, você é a vítima do seu ambiente, da opinião dos seus vizinhos, da sua conta bancária. O diabo não precisa te atacar. Ele só precisa que você permaneça na correnteza. O resultado é o fracasso previsível. Uma vida média, uma conta bancária média e, o pior de tudo, um arrependimento máximo. É a tragédia de um potencial divino desperdiçado. A segunda é a corrente da vontade. Este é o caminho da máxima resistência. É o caminho difícil, o caminho que exige que você nade contra a maré do consenso popular. É o caminho do mestre. A cada instante, você precisa dizer não ao conforto e sim ao esforço concentrado. É a afirmação prática do domínio que você recebeu ao nascer. O resultado desse caminho é o sucesso imprevisível. É você criando valor, é você construindo sua fortuna e sua liberdade em um ritmo que o mundo não consegue entender. A diferença entre os dois caminhos é simples. A corrente da mínima resistência é cheia de gente. A corrente da vontade é solitária. A corrente da mínima resistência é controlada por forças externas, o medo. A corrente da vontade é controlada pela sua força interior, o propósito. Sua tarefa, a partir de agora, é viver a cada hora como se a sua vida dependesse dessa escolha, porque ela depende, mas essa escolha é dolorosa. Quando você decide sair da correnteza e começar a nadar contra, você é atingido pelas ondas do mundo real. A crítica, a inveja, a falha momentânea, a tentação de voltar para o conforto. Você precisa de algo mais do que apenas a decisão inicial. Você precisa de um escudo emocional diário para proteger o domínio que você acabou de reivindicar. Pois não adianta tomar a decisão correta hoje se você entrar em pânico amanhã. O mundo é uma tempestade de caos, incerteza e ruído, e o mercado é o campo de testes da sua alma. A cada dia, os eventos tentarão te arrastar de volta para a corrente da mínima resistência, usando o pânico como isca. É por isso que o mestre, que escolheu o caminho da vontade, precisa do seu escudo emocional diário. O segredo da riqueza não é ter a informação certa, é ter a estabilidade para agir corretamente com a informação que você tem. O mercado é, em essência, uma transferência de riqueza do impaciente para o paciente, do emocionalmente volátil para o emocionalmente blindado. O que Deus faria no meio de uma crise? Ele agiria a partir da paz absoluta. Ele não faria uma decisão sob o efeito do medo, da raiva ou da euforia. E este é o seu modelo de domínio. Você precisa se tornar o único ponto imóvel em um universo caótico. Sua primeira tarefa de domínio é criar um espaço sagrado entre o estímulo e a resposta. Quando a notícia chega, a crise, a crítica, a perda inesperada, o indivíduo à deriva reage imediatamente, vende tudo, xinga o parceiro, desiste do projeto. Ele deixa o medo pilotar o navio. O mestre, por sua vez, impõe uma pausa rígida. Ele não faz nada. Ele se levanta, respira, caminha. Ele se proíbe de tomar qualquer decisão importante enquanto a adrenalina ainda está controlando seu córtex pré-frontal. A disciplina emocional é a sua fortaleza mental. Ela permite que a razão, a imagem de Deus em você, reassuma o controle do leme antes que o diabo consiga sabotar a rota. Não confunda a disciplina emocional com a ausência de sentimentos. O mestre sente o medo, sente a frustração, mas ele não permite que o sentimento se transforme em ação. Ele trata a emoção como um mensageiro. Ele escuta o que ela tem a dizer, mas ele nunca a deixa ditar as ordens. A sua riqueza e a sua liberdade só podem ser sustentadas pela sua capacidade de ser o mais calmo, o mais estável e o mais paciente na sala. O dinheiro sempre flui para o ponto de menor atrito emocional. Este escudo diário é o que garante que o propósito não seja destruído por um evento de 24 horas. Mas essa estabilidade e essa certeza não podem ser sustentadas apenas pelo esforço de vontade. Elas precisam ser alimentadas por algo maior. Elas precisam de um combustível que seja mais potente que o medo. Elas precisam de uma convicção que transcende a lógica e o visível. E é aqui que a ferramenta mais poderosa de todas entra em jogo. O seu escudo emocional não pode ser sustentado pelo esforço de vontade puro. Ele precisa ser abastecido
por algo mais potente que o medo. Ele precisa de uma convicção que transcende a lógica e o visível. Este combustível se chama fé ativa. E é aqui que a ferramenta mais poderosa de todas entra em jogo, o decreto de poder. O que Deus faria se fosse você? Ele não pediria, ele falaria. Ele não imploraria por ajuda, ele comandaria a criação. Se você carrega a imagem divina, você carrega o direito e a obrigação de usar a palavra como uma ferramenta de criação. O mestre não pede, ele decreta. O seu pensamento se torna a causa, e a sua palavra se torna o sotaque que o universo e o seu subconsciente entendem. A maioria das pessoas usa a palavra de forma destrutiva, reclama, critica, se vitimiza, profere dúvidas. Elas estão, a cada frase, decretando a sua própria escassez. O mestre, por sua vez, alinha cada palavra com o propósito definido. Ele entende o princípio da autossugestão. A única forma de comunicar o seu desejo ardente ao seu subconsciente, o centro de controle de todo o seu poder, é através da repetição e da emoção. O decreto de poder é a aplicação prática disso. Não basta ter um propósito escrito, você precisa falar sobre ele. Você precisa lê-lo em voz alta todos os dias, com a emoção vívida da posse já realizada. Sinta o cheiro, sinta a sensação, sinta a gratidão por algo que ainda não se manifestou no plano físico. Este ato constante de falar e visualizar é o que cimenta a convicção, dissolvendo a dúvida e blindando a sua mente contra a indecisão. O adversário adora a voz da dúvida, mas ele foge da voz da certeza. Sua palavra é a sua arma mais poderosa de domínio. Quando você decreta seu propósito com convicção, você não está apenas afirmando, você está enviando uma ordem irrefutável para o vasto poder da sua mente subconsciente e ela é obrigada a encontrar a maneira de transformar essa ordem em realidade. Este decreto de poder é o que torna o seu escudo emocional inquebrável, pois ele te abastece com a certeza do resultado, não com a esperança vazia. Ele te protege contra as crises momentâneas. Mas para que esse poder se manifeste no mundo, você precisa resistir ao ataque mais traiçoeiro de todos, a guerra do adversário contra o seu tempo. Feche os olhos por um instante e imagine a cena mais crucial da sua jornada. O momento em que o adversário faz sua proposta mais tentadora. É domingo à noite, você está cansado, o dia foi longo e a sua mente visionária te diz, vá trabalhar no seu projeto por 1 hora. Mas o seu corpo e o seu ambiente respondem, não, relaxe, o TikTok está chamando, você merece. É só 1 hora de distração. Nesse exato momento, o adversário está fazendo a oferta. Troque o seu futuro de alto valor por um conforto imediato e de baixo valor. Ele não te ataca com dor, ele te ataca com a facilidade da distração. Ele quer que você se vicie em adiar. A maioria das pessoas aceita esse pacto. Elas vendem a hora mais preciosa do dia, a hora de foco, a hora de semear, em troca de uma migalha de prazer dopamínico. Elas se tornam o indivíduo à deriva que vende seu propósito por conforto. Mas o que Deus faria? Ele agiria com persistência cósmica, sabendo que o tempo não é seu inimigo, mas sim seu maior aliado. O mestre entende a lei do esforço composto. A diferença entre o sucesso e o fracasso não está no que você faz em 1 dia, mas no que você repete consistentemente por 5 anos. O adversário sabe que se você conseguir roubar 1 hora de foco hoje, ele roubará a sua liberdade amanhã. Você precisa ver o futuro com tanta clareza que o conforto do presente se torne repulsivo. Quando seu corpo pedir a distração, sua mente visionária deve responder com um decreto de poder. Eu estou comprando a minha liberdade. Esta hora não está à venda. Você não pode se dar ao luxo de deixar sua energia escoar para o consumo vazio. Sua tarefa de domínio é dedicar-se à paciência ativa, que é a ação consistente, sem se preocupar com o resultado que virá em 5 anos. O resultado é garantido pelo princípio da causa e efeito. Não olhe para o topo da montanha, olhe apenas para o próximo passo. A única prova que você precisa é a evidência de que você cumpriu seu contrato de foco hoje. Se você absorveu essa verdade, se você entende que a sua liberdade está sendo negociada a cada notificação, eu quero que você assuma o domínio. Eu quero que você use a palavra como a sua arma mais potente e declare publicamente a sua recusa. Eu desafio você a se comprometer agora mesmo. Comente abaixo com a frase exata. Eu rejeito a troca. Assuma o controle. O tempo é seu e a decisão é sua. Você rejeitou a troca. Você escolheu o caminho da vontade e não o da mínima resistência. Você fez a escolha mais difícil e, ao fazê-la, atestou a sua própria divindade interior. E é neste ponto, no clímax da sua jornada,
que a resposta àquela pergunta assustadora se torna cristalina. O que Deus faria se fosse você? Ele faria exatamente o que você tem o poder de fazer, mas com 1 segundo a menos de indecisão. Ele não aceitaria o medo como conselheiro. Ele não permitiria que a indecisão roubasse seu tempo. Ele não deixaria que a crítica silenciasse seu propósito. O verdadeiro poder da imagem divina não está na ausência de problemas, mas no domínio absoluto sobre o seu pensamento. A tragédia da humanidade não é a falta de recursos, é o desperdício do poder da vontade. Entenda esta filosofia e liberte-se. A vida não acontece com o mestre. A vida acontece por causa do mestre. O indivíduo à deriva vê o mundo como a causa e a si mesmo como o efeito. O mestre inverte a equação. Ele vê seu pensamento e seu propósito como a causa e o mundo como o efeito. A sua capacidade de ignorar o ruído, de substituir o medo pela certeza, de manter o foco por anos sem recompensa visível, é o maior ato de fé e a oração mais potente que você pode oferecer. O universo é apenas um espelho gigante, esperando que você projete a imagem com clareza. A sua persistência cósmica prova que o adversário não venceu a guerra contra o seu tempo. A sua disciplina emocional prova que você é o capitão e não um passageiro. E a sua ação deliberada prova que você honra a razão. O seu domínio é a sua herança. Agora, o caminho se abre. Você não pode fechar este vídeo e voltar para a fila. Se você chegou até aqui, é porque você se recusa a ser medíocre. Eu quero que você faça este ato final de domínio. Honre a vontade. Se esta mensagem, se esta filosofia reacendeu a sua chama interior e te deu o mapa para o controle mental, esmague o botão de curtir agora. Use isso como um símbolo do seu compromisso. Declare seu trono. A batalha é mental e o domínio começa com o seu pensamento. Comente abaixo, em voz alta, a sua declaração de poder. Meu pensamento é meu trono. Junte-se à elite. Não lute sozinho. Inscreva-se neste canal. Aqui é onde nos reunimos para afiar a mente e sustentar a mente visionária. A sua jornada não é sobre o que Deus faria, é sobre o que você fará, agora que sabe que tem o poder dele em sua mente. Eu te vejo no domínio.